Com a gente aqui o médico geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo, prazer. Vamos tomar café? Então bora, né? Bom dia a todos. Dessa vez vou tomar um golinho antes, porque quando começo a falar, né? Fica difícil, né? Doutor, vamos lá. Essa relação do idoso entre ouvir, autoestima, relacionamento com filho, neto, nora, sogro, qual é? Por que uma coisa interfere na outra? Muito bem, bom dia mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui nessa tentativa de sempre ser útil, levar informações importantes para o telespectador, né? A despeito da saúde, principalmente do idoso. E falar em audição ou déficit auditivo é falar em saúde mental, né? Propício para esse mês, porque a interação do aparelho auditivo funcionalmente com determinadas regiões cerebrais comprova que é um instrumento, a audição é um instrumento importante, é um pilar importante das emoções, principalmente porque ela é um instrumento de interação social, sociofamiliar. E aí, então, quando isso falha, né, há o isolamento e há repercussões emocionais, repercussões afetivas. Doutor, o que acontece? É um desgaste auditivo natural da idade, 70, 80, 90 anos? Ou cada caso é um caso, tem a carga genética, tem o tipo de atividade que você exercia? Tem, esses fatores participam, mas fisiologicamente há uma queda da função dos órgãos dos sentidos. Foi falado aqui, o meu amigo Dr. Marcel, a presbiopia, que é a diminuição da acuidade visual com o processo de envelhecimento, e a presbiacusia é a diminuição da audição com o processo de envelhecimento. Mas aí você imagine que com as comorbidades, principalmente infelizmente, de alta incidência na nossa população, como diabetes, hipertensão e o convívio com ruídos intensos, né, isso vai afetando a audição, sim, com o passar do tempo. O senhor falou que em alguns momentos, em alguns casos, né, afeta a história da autoestima. De que forma? É porque seria assim, eu falo, meu pai não compreende, minha mãe não compreende, eu digo, poxa, já falei, eu disse isso, e você está fazendo de novo. Ele fala, eu não ouvi, e gera aquele mal-estar, e aquela pessoa diz, opa, eu não vou falar mais para não ser um incômodo aqui nem para ele, nem para ela, nem para essa casa. É assim mesmo? É assim, começa por aí, né? E aí vai se criando uma maneira de se evitar tanto o contato, porque está difícil falar e ser entendido, como também se o idoso passa a desistir de compreender, né? Ele passa a desistir de tentar ouvir e entender. Com vergonha e medo? Vergonha, para evitar se chatear, aí vem a sensação de não ser útil nas suas opiniões no âmbito familiar. Então há um isolamento, há uma queda assim da autoestima, e com o passar do tempo entram sintomas de ansiedade, ou seja, flutuação do humor, né? Humor depressivo, uma irritabilidade, e tem uma participação direta na gênese de depressão, de transtorno de ansiedade, e repercute na cognição, tem um papel importante na gênese, vamos dizer assim, das demências também. Então, o que fazer? E essa pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse, tanto para os filhos, né, ou tutores, né, de idosos, pessoas ou cuidadores de idosos, ou netos, ou sobrinhos que têm idosos em casa. Qual seria, então, a sua dica? Tanto para ele quanto para o idoso, que também nos assiste agora e está nos acompanhando. Isso, do ponto de vista médico, não é difícil, é fazer o diagnóstico com audiometria. Então, quer dizer, a gente precisa solicitar, né, avaliar o paciente na consulta, obviamente, mas o mais precoce possível fazer uma avaliação auditiva, de rotina, uma audiometria. Precisa ser mais prescrita, o diagnóstico de déficit auditivo precisa ser feito com mais frequência, porque o simples aparelho auditivo repõe esse idoso num convívio sociofamiliar participativo, interativo, tá? E lembrar que os órgãos do sentido, eles estimulam, né, o cérebro de diferentes maneiras. Então, quando a gente escuta, quando a gente escuta, a gente vai processando, né, e vai estimulando o raciocínio e o pensamento. Perceba, está aí uma ilustração, essa parte de vermelho só foi assim pintada, vamos dizer assim, para poder ilustrar qual parte do cérebro que é responsável pela captação, interpretação e processamento dos sons, que é o lobo temporal. Né? Então, ele tem uma interação direta com o processamento da afetividade. E quando estimulado
pela mensagem ouvida, se normalmente essa conexão ocorre, e aí de uma maneira mais, vamos dizer, mais artística, para poder mostrar a localização no crânio, né? Então, quando há essa conexão, quando essa conexão existe normalmente, há um estímulo cerebral. E quando a gente envelhece mantendo esses estímulos em dia, interagindo, participando, aprendendo sempre, a gente preserva a saúde mental. E se você fica só no seu mundo, só ouvindo as pessoas falarem, né? Observando de um lado para o outro e não interage e não participa daquele ambiente familiar, né? Não tem essa interação, começa a desandar e para esse monte de problema que você falou, emocional. Exato. Se você ouve e não interpreta, se você ouve, começa a ter dificuldade de entender. Você está no seu mundo só lá. Você vai se isolando em si também, não é? Então, o que é que ocorre? Você deixa de processar, você deixa de pensar, de raciocinar, de refletir, porque um dos instrumentos, né, motivadores disso está desconectado. Doutor, então a correção seria através de um aparelho auditivo. Tem uma idade em que afeta mais as pessoas? Tem a história do sexo também? Mulheres idosas sofrem mais ou homens idosos sofrem mais ou não? Não, significativamente não. Lógico que tem um histórico de vida, né? No adulto, por exemplo, as infecções bacterianas e virais é uma das principais causas de perda auditiva. Mas na nossa seara, existem fatores de doenças crônicas, metabólicas, que podem interferir na audição. Se fizermos o diagnóstico mais cedo, a gente consegue convencer o idoso de usar aparelho. Quanto mais tarde e mais esse processo se avançando e repercutindo, inclusive na atenção e na cognição do paciente idoso, mais difícil ele vai aceitar colocar um aparelho. E mais também difícil, tem isso, né? Tem, exatamente. Aí vai complicando, vai ficando cada vez mais difícil e complica as outras doenças crônicas, né? Então é uma relação de mão dupla em todo esse processo. E a gente volta para aquela história. Filhos, tutores, cuidadores de idosos têm um papel fundamental nesse processo. Tanto dizer, olha, eu acho que o senhor vovô ou a senhora, a mamãe está com problema auditivo. Vamos no médico, vamos correr, vamos agir. Tem que dar esse estímulo, né? Excelente sua colocação, porque orientar, estimular e não mostrar que identificou um déficit de uma forma que o idoso receba isso como censura ou como uma crítica a despeito de um possível defeito do idoso. Então, levando por essa linha de diálogo, de conversa em casa, é mais motivacional para poder o idoso ir e se predispor a fazer o teste do aparelho auditivo. Ele não vai receber o aparelho auditivo e já vai haver uma imposição para que use logo. Há um período de teste, de adaptação, e aí a gente tem um papel fundamental junto com os fonoaudiólogos também e os otorrinos. Então, é um trabalho do senhor médico, enquanto geriatra, que vai trazendo esses outros profissionais para que a vida continue dentro da normalidade possível, né? Preservando a saúde mental, a gente preserva também o idoso contra possível desencadeamento de processos demenciais. Pelo menos num grau aí a gente protege. Que o senhor falou no mínimo aí 3 profissionais, não é só o médico geriatra. É o médico geriatra, o senhor falou do fono, de outras pessoas. O profissional de psicologia também tem um papel fundamental também nessa idade, né? Muito. Psicologia familiar, por exemplo, né? Porque não é fácil lidar com esses processos em casa. Então, valeu. Doutor, um grande abraço. Vamos brindar aqui com esse café, um bate-papo muito bacana. Semana que vem o senhor volta, né? Se Deus quiser. Forte abraço. Valeu. Abraço a todos. Valeu, doutor Alexandre Brito, médico geriatra, com a gente aqui na nossa pausa gostosa do café.